pouquinho hoje da lei antiterrorista. Enquanto a população está preocupada com outras coisas, o Congresso Nacional, sem muito alarde, está levando adiante um processo de aprovação de uma lei antiterrorista. A primeira observação que a gente deve fazer é que todas essas medidas discutidas e aprovadas no Congresso, elas já são antidemocráticas por esse próprio fato, porque elas são feitas de tal maneira que a população não tem condições de participar de nenhum debate, de saber o que está sendo aprovado, de se mobilizar, de nada. Inúmeras leis foram aprovadas aí e a maioria da população nem sabe que essas leis existem. Então, esse é o primeiro aspecto do problema, não é o aspecto central, logicamente, mas é um aspecto importante, não só dessa como de outras leis. Por esse mesmo motivo, seria importante que se abrisse um amplo debate sobre essa lei em todas as organizações democráticas, em todas as organizações operárias, todas as organizações populares, do movimento estudantil, etc. Porque essa lei vai ter uma importância enorme para todos os movimentos sociais no Brasil e, de um modo geral, para a luta pelas liberdades democráticas dentro do país. A primeira coisa que a gente deve dizer sobre essa lei é que uma lei antiterrorismo é uma lei subjetiva, né? Quer dizer, não é uma verdadeira lei. As leis elas devem tratar de fatos, em geral, objetivos. A lei antiterrorismo é uma lei que julga que um determinado ato que já está previsto em lei, ele tem uma intenção terrorista e, portanto, ele deve ser punido com maior severidade. Então, por exemplo, se eu estou numa manifestação e eu jogo uma pedra, ou se uma pessoa, não vamos nem pegar o caso da manifestação, vamos supor que um garoto aí, um adolescente, que gosta de fazer bagunça, pega uma pedra e joga numa janela. Então isso daí é depredação da propriedade alheia, da propriedade privada alheia. Existe a lei. Se a pedra atingir alguém, já entra o problema da agressão contra a pessoa que foi atingida. A lei antiterrorista ela pega esse mesmo fato e dá ao fato um caráter de intenção. Quer dizer, não é que você atirou a pedra, o fato objetivo. Você atirou a pedra com o intuito de semear o terror entre a população. Então, se suponhamos a pena para atirar uma pedra fosse pagar uma multa, pode se transformar em 30 anos de cadeia. Exatamente esse é o caráter da lei antiterrorista. Quer dizer, os atos violentos todos estão previstos em lei. O que a lei antiterrorista faz é utilizar o problema da intenção terrorista política para ampliar a pena, que é o que nós já, num certo sentido, já estamos vendo que a justiça está fazendo até mesmo antes da aprovação de qualquer lei. Um rapaz foi pego no Rio de Janeiro com uma garrafa de desinfetante, o juiz deu a ele 5 anos de prisão, em regime fechado. Por quê? Porque é a lei antiterrorista, ela já existe de fato. O juiz entendeu que aquilo lá era uma agressão à ordem pública e social, que a atividade do rapaz, do Rafael Vieira, era uma atividade subversiva da lei e da ordem. E da cabeça dele, como a função dele não é simplesmente aplicar a lei, mas é defender o Estado, seja lá como for, deu 5 anos de cadeia para o rapaz. 5 anos de cadeia por suspeita, de que ele talvez, quem sabe, numa determinada situação, viesse a cometer um ato terrorista. Mais ou menos é como se você fosse pego com um revólver e fosse condenado por assassinato, sendo que ninguém, na realidade, viu você matar ninguém. Não existe o corpo do falecido, não existe... O crime não existiu, mas você estava preparado para cometer o crime. Então,
você se transformou automaticamente num criminoso, porque foram julgadas as suas intenções. Havia manifestações no Rio de Janeiro, pessoas atiraram um coquetel Molotov, tá certo? O cidadão passou com uma garrafa, coquetel Molotov, manifestação, garrafa, coquetel Molotov e terrorismo, foi preso. Isso daí é o que se chama no Brasil de Estado de Direito. Se o juiz suspeitar que você é do Al-Qaeda, capaz de ele te dar 30 anos de cadeia porque o seu nome é Youssef. Essa é a realidade. Então, é uma coisa extremamente problemática isso daí. Na realidade, dar uma carta branca a todos os juízes brasileiros, essas pessoas extremamente honestas, liberais, democráticas, que formam o judiciário brasileiro, para distribuir penas gravíssimas a qualquer pessoa, em qualquer situação, desde que eles achem que a pessoa é uma ameaça à ordem pública e social. Essa é a lei antiterrorista. E é isso que vai acontecer, é um aprofundamento, uma formalização de um estado de arbitrariedade que já existe no Brasil há muito tempo. Bom, uma coisa que a gente deve considerar no caso da lei antiterrorista é que aqui, quando nós discutimos leis arbitrárias, não é como, nem mesmo como, para ser mais preciso, as pessoas discutem essas leis arbitrárias em países com a tradição democrática anterior, quer dizer, que tem um verdadeiro regime, tiveram em alguma vez na sua história um verdadeiro regime de Estado de Direito. Porque no Brasil não existe Estado de Direito. Existe uma lei escrita, mas que essa lei escrita seja aquilo que rege o funcionamento da sociedade não tem nada a ver. O caso desse rapaz, Rafael Vieira, é muito claro. Há vários outros casos também. O caso do julgamento do Mensalão, onde invocaram um conceito, que é o conceito do domínio dos fatos, para condenar pessoas que não conseguiram provar que fizeram nada, porque a lei pode parecer estranha para muitas pessoas, sendo brasileiro, um tribunal ele deveria provar de acordo com a lei. Mas eles não se preocupam com isso. Eles simplesmente estabelecem lá uma ideia boa para a imprensa divulgar e põe todo mundo na cadeia a hora que eles querem. A maioria das pessoas que estão presas no Brasil, isso daí é um fato sabido, estão presas ilegalmente. Se não, a totalidade. Em vários momentos do processo de prisão, a pessoa foi presa de acordo com a subjetividade dos agentes da lei. Policiais, promotores, juízes. É quase impossível que alguém seja preso legalmente no Brasil. As provas são ajeitadas, a interpretação do juiz é subjetiva, o processo nas delegacias é feito sem que o réu seja capaz de exercer nenhum direito e assim por diante. É a coisa mais comum do mundo. Então, nesse marco, a aprovação da lei antiterrorista não é que ela muda a situação de um estado onde você está garantido para outro. Não. Ela simplesmente alarga, a cobertura legal, não a legalidade, dos atos arbitrários do judiciário, dos governos, etc. e tal. Quer dizer, a imposição de um Estado de corte policial, um Estado policialesco no país. Você pode ser preso a qualquer momento, a qualquer hora, por qualquer coisa. Bom, nem precisa dizer que a aprovação de uma lei como essa, num país onde vigora o Estado de Direito, é uma espécie de golpe de Estado. Porque é uma lei típica de uma ditadura. O que as ditaduras fazem quando elas tomam o poder? Elas suspendem todas as garantias democráticas. Aqui, a suspensão das garantias democráticas é dada por uma lei que é uma lei ônibus. Cabe tudo aí dentro. Então, não tem mais garantia democrática. Se você estiver numa passeata e você for pego lá com um objeto cortante na mão, pronto, você é terrorista. Você está lá para semear o terror. A gente mergulha diretamente no reino da arbitrariedade. O país fica sob estado de sítio,
as pessoas podem ser presas com a maior tranquilidade, já o juiz não precisa se preocupar de provar para ninguém que tal e tal coisa foi feita, pronto, a lei ela encaixa todo tipo de manifestação contrária. Os operários ocuparam uma fábrica, terrorismo. Ameaçaram de desligar o alto forno de uma siderúrgica, terrorismo. Colocaram os carros na porta no pátio da fábrica, ameaçaram explodir, terrorismo. Quer dizer, praticamente todo tipo de manifestação social e política é terrorismo. Quer dizer, está proscrita a manifestação social e política. É como se você dissesse o seguinte: está proibida a manifestação social e política, é crime. É isso que a lei está dizendo de fato. Quer dizer, é uma situação de extrema gravidade, do ponto de vista das intenções políticas e tudo mais, que teria que ser decidida, ou tem que ser decidida efetivamente, sobre a base da luta política entre a população e o Estado, entre a população e o regime político burguês. Bom, mais um comentário fundamental diz respeito ao seguinte: por que eles estão preocupados em aprovar essa lei antiterrorista? Eles estão preocupados em aprovar a lei antiterrorista porque ficou patente que o país é um barril de pólvora. As manifestações de junho mostraram que dificilmente eles vão conseguir aquilo que eles adoram, a manifestação cívica, o pessoal cantando hinos de amor, todo mundo de verde e amarelo, né? A Fiesp faiscando verde e amarelo na Avenida Paulista e os manifestantes em volta, em roda, cantando Viva o Brasil, né? Sou brasileiro, com muito orgulho, muito amor, etc. e tal. Que as manifestações elas tendem a adquirir um caráter bastante violento. A população está esmagada, está pressionada, né? Os capitalistas, no momento de crise mundial, estão indo para cima da população com extrema violência. A gente viu que a mudança de governo em São Paulo do Kassab para o Haddad não acabou com os incêndios criminosos para desalojar a população. Continuam as remoções em várias áreas da cidade e, logicamente, que a população, confrontada com essa violência, de não ter onde morar e tudo mais, de ver sua casa queimada, seus pertences queimados, tende a uma explosividade muito grande, uma violência muito grande. E o Estado está indicando que ele vai tentar combater a revolta popular com uma violência e uma repressão ainda maior. Né? É uma medida onde o Estado burguês, a burguesia, né, se sente acuada e vai tentar responder de uma maneira unitária, organizada, formal, repressiva, violentamente repressiva contra essas manifestações. Né? Esse é o fundo da questão. Daí o problema da lei antiterrorista. Alegaram que a lei antiterrorista era necessária para a Copa, que é uma explicação que é a versão ridícula de que a lei antiterrorista, da já ridícula versão norte-americana, de que a lei antiterrorista é para impedir os ataques aos Estados Unidos, etc. Então, é isso que nós temos como causa, como sentido da lei antiterrorista. Finalmente, nós temos que destacar um ponto sobre o PT. Nós já dissemos aqui várias vezes que o PT é uma fachada de esquerda para o mesmo governo burguês, a mesma ditadura que existia antes. Não apenas um governo burguês qualquer, porque é lógico, se você não fez uma revolução, não expropriou a burguesia, você tem um Estado, tem um regime político, tem um governo, esse Estado, esse regime político e esse governo só podem ser, né, Estado, regime e governo burgueses. O que nós estamos dizendo aqui é que o PT, na realidade, é a cobertura da ditadura que continuou após o suposto estabelecimento do regime constitucional no Brasil. A aprovação da Constituinte de 88, que foi uma Constituinte que foi feita, apesar de toda a propaganda, contra o povo, né, para retirar as conquistas que o povo havia tido contra a ditadura, restabelecer parcialmente
apesar de parcialmente, mas num sentido muito fundamental da ditadura, etc. e tal. Quer dizer, o PT como partido de esquerda, ele serve como cobertura disso. Há um outro fato que merece ser destacado, que é o seguinte: essa cobertura é não apenas a cobertura de uma ditadura, como é a cobertura de todo um movimento social da burguesia, um movimento político, perdão, da burguesia dentro da sociedade, num sentido extremamente conservador. Com a derrota do movimento operário, com o estabelecimento dos governos neoliberais, a burguesia conseguiu impor ao conjunto da sociedade uma política extremamente conservadora. Tanto que a gente vê que todo dia você abre o jornal e proibiram alguma coisa, ou estão tentando proibir alguma coisa. No final do ano, anunciaram que tem uma lei proibindo o uso de fogos de artifício. Agora, hoje no jornal, tem uma lei proibindo as pessoas de consumir álcool nos parques públicos. Quer dizer, tudo é uma proibição atrás da outra. E a própria população, inclusive uma esmagadora parcela da esquerda, está dominada por essa mentalidade, por essa política conservadora. E acha que as coisas têm que ser resolvidas na base da proibição. Então, além de todas as proibições que já tem, proibido fumar, proibido beber, proibido... Em várias cidades do país a juventude é proibida de ficar nas ruas à noite. E aí vai, né? E regulamentos nas escolas ultra repressivos, nas universidades ultra repressivos. Você ainda tem a proibição que a esquerda quer colocar, que você não pode falar tal coisa sobre a mulher, não pode falar tal coisa sobre o homossexual, não pode falar tal coisa sobre o negro. Então aí tem censura na televisão, na imprensa, no rádio, etc. Uma censura também que é gigantesca. O Brasil, os brasileiros não se dão conta disso, mas o Brasil é um dos países onde a censura à imprensa, né, é uma das maiores do mundo. Então nós temos, né, um regime político que é uma continuação da ditadura, um regime de arbitrariedade, uma política que continua dominando da parte da burguesia e de setores da pequena burguesia extremamente conservadora, né, e o PT é a cobertura disso daí. Né. O fato de eles precisarem de um partido de esquerda para dar cobertura a isso mostra que, em grande medida, essa ditadura existe devido à confusão da população. Quer dizer, a população só aceita porque é o PT que está à cabeça. Se amanhã você coloca aí o PSDB, a coisa tende a assumir um caráter muito mais agressivo, muito mais violento. Quer dizer, o PT serve, então, nesse sentido, como um amortecedor da luta de classe. Mas o fato de que ele não é ele que domina essa situação, ele só serve como fachada, é mostrado que, em grande medida também, o próprio PT, a partir das bases do partido, é ele mesmo vítima dessa situação repressiva. E, recentemente, a gente viu também que a própria cúpula do PT é atingida por essa repressão da qual eles servem como cobertura. Nós vimos isso daí na prisão do Mensalão e nas coisas que aconteceram depois, né? Onde os presos do Mensalão estão proibidos de ler, estão em regime fechado quando eles foram condenados, a pena deles é de regime semiaberto, etc. e tal. Então essa é a situação. Diante dessa situação, é urgente, é uma questão central, uma questão vital, lançar uma ampla campanha contra a lei antiterrorista, que é mais uma manifestação do Estado antidemocrático e ditatorial que o país vive.